e chegou o momento então da gente refletir a palavra de Deus. Para isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, no Bem-vindo Romero, o Padre Henrique Maciel, que é missionário redentorista. Padre, primeiro, bom dia e prazer em recebê-lo. Pode ficar sentadinho mesmo, imagina. Obrigada. Aliás, prazer em recebê-lo e prazer em conhecê-lo, porque eu não conhecia pessoalmente. Pois é, eu estava em missão, né, nos últimos 2 anos, na cidade de Miracatu, que também é uma missão redentorista, e trabalhava na paróquia Nossa Senhora das Dores. Quero aproveitar a ocasião para mandar um abraço para todos aqueles que acompanham o Bem-vindo Romero de lá. Hoje também um dia triste para mim, pois amanheci, logo que acordei, recebi a notícia de que uma amiga de lá havia falecido, meu Deus. né, Zuleide, e eu peço a Deus que conceda a ela o descanso eterno, a família, neste momento difícil, o consolo de Deus. Sim. Então, no início desse ano, cheguei aqui, em Aparecida, para trabalhar no Santuário Nacional, no dia 7 de fevereiro, mais precisamente. E aqui estou para servir, para ficar um pouquinho mais perto de Nossa Senhora, ela que é a grande responsável pela minha vocação de missionário redentorista. Aliás, eu sempre ouvi aqui na TV Aparecida, desde os primeiros momentos em que eu entrei, tem 13 anos que eu faço parte aqui da TV Aparecida. E uma coisa que eu ouvi desde o primeiro momento é muito interessante. Nós somos escolhidos por Maria para estarmos aqui, somos escolhidos por Nossa Senhora Aparecida para estarmos aqui. Então, que bom que ela escolheu também o Senhor para vir aqui somar forças junto conosco. Amém. Amém. E assim a gente começa também o Bem-vindo Romero, esse momento de oração na Casa da Mãe Aparecida. E para que a gente possa também fazer essa leitura orante de maneira que propicie para você aí de casa bons frutos, a gente agora, é claro, conta com a iluminação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, já com o nosso coração aquecido e iluminado pelo Espírito Santo, nós vamos ouvir então a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E quem der um copo de água a beber, porque sois de Cristo, na verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Mas se alguém for causa de pecado para um destes pequeninos que creem, melhor seria para ele que lhe amarrassem ao pescoço uma dessas mós que os jumentos movem e o atirassem no fundo do mar. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrares para a vida aleijado do que ir com 2 mãos para a geena, para o fogo que não se apaga. E se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrares na vida manco do que ser lançado com os 2 pés na geena. E se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que ser lançado com 2 olhos na geena, onde seu verme não morre e onde o fogo não se apaga. Porque todos serão salgados com o fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal se torna insípido, com que se lhe restituirá o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Padre, a gente quando escuta a primeira vez esse evangelho, a gente leva um pouco de susto, né? Por que a gente precisa ser tão radical desta forma? Por que dessa maneira, Padre? Exatamente. Esta é uma das passagens onde a gente fica surpreso com a reação de Jesus diante dos seus discípulos. E para isso, na leitura orante da palavra, né, na Léxio Divina, é importante que a gente, então, dê o primeiro passo, que é localizar esta passagem dentro do contexto onde ela se situa. E essa passagem, ela está, então, situada nesse ministério de Jesus na Galileia, ali onde ele passa fazendo seus milagres, ali onde ele passa expulsando demônios, curando várias pessoas. E também é o momento onde eu costumo dizer que é a escola de Jesus. Ele está ensinando os seus discípulos o porquê da presença dele entre os seus e está também mostrando para eles, abrindo as portas do reino de Deus. E nesse sentido, Bianca, o que acontece? Jesus desceu do monte, onde ele havia subido junto com Pedro, Tiago e João, e ao descer, o primeiro ensinamento, né? Quando ele encontra com os outros que lá ficaram, o que aconteceu? Eles não haviam conseguido expulsar um demônio, expulsar um espírito mau. Então Jesus vai ensinar os discípulos que este tipo de situação só se converte por meio da oração e do jejum. Depois nós temos, antes desta passagem, então, Jesus que faz o primeiro anúncio da sua paixão. Então ele revela aos discípulos o que vai acontecer com ele. Mas os discípulos parecem não ter compreendido muito bem, porque no caminho de volta, o que acontece? Eles discutem entre eles quem é o maior. Então Jesus vai repreendê-los. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Então, a passagem de ontem nos ajuda a compreender melhor a passagem de hoje, que é a seguinte. Ontem, os discípulos repreenderam algumas pessoas que faziam o bem em nome de Jesus. Então Jesus vai dizer para eles, não precisa repreendê-los. Pelo contrário, quem não está contra nós, está a nosso favor. E aí que Jesus vai então dar este primeiro ensinamento na passagem que nós ouvimos hoje. Ele vai dizer que até mesmo um copo de água que alguém dá para um servidor de Jesus, para aquele que se declara estar a serviço do nosso Mestre, esse não ficará sem receber a sua recompensa. Mas aí também vale a advertência, porque ele vai dizer que segui-lo é algo muito sério e exige realmente toda essa renúncia, exige realmente toda essa radicalidade. E aí que a gente entra nessa parte tão exigente de nós. Sim. Padre, antes da gente entrar nessa parte exigente, eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito de como é que a gente pode também ser esse discípulo que acredita e que vai atrás de Jesus hoje. Porque o senhor falou a respeito desta passagem que aconteceu há muitos anos. Mas e hoje, como é que a gente pode ter aí esse ardor também e acreditar, continuar acreditando? Bianca, eu costumo dizer que a figura que continua a nos cativar, a nos motivar, a deixar que nós nos apaixonemos por ela, por esta figura, é o próprio Jesus. Então, seguir Jesus exige de nós um compromisso sério e, mais do que isso, o amadurecimento da nossa fé. E eu acredito que nessa escola de Jesus com os discípulos agora é este passo. Porque o primeiro contato foi aquele chamado, vem, me segue, né? Esteja junto de mim. E Jesus, com todo o seu encanto, com todas as maravilhas que ele vai realizando, ele realmente mostra que é bom estar com ele. Mas é também preciso que esta fé, esse primeiro contato, ele seja fortalecido. E isso nós alcançamos por meio da oração, por meio do nosso testemunho. Isso nós alcançamos por meio do contato com a palavra de Deus, seguindo tudo aquilo que ela nos orienta, tudo aquilo que ela desperta no nosso coração. Agora, o senhor falou a respeito, então, da advertência que Jesus fez, falando que não vai ser
fácil seguir este caminho junto dele. E a gente separou um trechinho para que você possa também meditar junto conosco a respeito dessa advertência. Então, vamos acompanhar agora esse trechinho que nós separamos para você. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Padre, por que então que a gente sabe que é óbvio que a gente tem que parar de pecar? É uma coisa lógica na nossa vida, mas muitas vezes não é tão fácil. Por isso, essa observação e essa advertência de Jesus, né? Exatamente. Já imaginou se nós fôssemos cumprir ao pé da letra aquilo que a palavra de Deus nos diz? Seria muito difícil e nós teríamos uma sociedade cheia de pessoas mutiladas, na verdade, né? Pessoas sem mão, pessoas sem olhos, né? Pessoas sem a língua. Muitas vezes a gente usa tanto a nossa língua para o mal, né? Para fofoca, para coisas que não edificam. Então, o que Jesus quer dizer com essa radicalidade de nos pedir? Se a nossa mão nos leva a pecar, corta. Se os nossos olhos nos levam a pecar, arranque-os. Isto pede de nós uma radicalidade no sentido de cortar aquilo que é a raiz do nosso pecado. Porque muitas vezes nós, padres principalmente, temos essa experiência nos confessionários, as pessoas chegam para nós com a ponta do iceberg. E Jesus está nos convidando a olhar um pouquinho mais para dentro de nós. Por que essa inclinação ao pecado? Porque nós nascemos com a nossa concupiscência, essa nossa tendência ao mal. São Paulo vai nos dizer que nós muitas vezes não fazemos o bem que queremos, mas tendemos a fazer o mal que não desejamos. Então, dentro disso, buscar a raiz do problema. Muitas vezes a gente fica só no problema em si, mas o que me leva a pecar? Né? Nós estamos chegando num tempo bastante feliz do nosso país, que é o Carnaval, né? Um tempo de festa, de alegria, de reencontro com a família, mas também um tempo de muito pecado. Um tempo onde, ai de nós se fôssemos levar ao pé da letra o que a palavra de Deus diz, né? Nesta radicalidade de realmente nos mutilar. Mas nesse sentido, no sentido daquilo que a palavra de Deus pede de nós, cortar aquilo que é a fonte do nosso pecado, tirar o mal pela raiz. Aquele princípio, né? O que nos leva a ter o pensamento do pecado. Exatamente. É ir ao cerne do nosso pecado. Aquilo que faz com que nós tenhamos atitudes, comportamentos que são contra-testemunho daquilo que nós bebemos da palavra de Deus, os valores do Evangelho. É muito interessante, no término aqui da nossa leitura hoje, falando a respeito do sal, que o sal é uma coisa boa, mas se o sal se torna insípido, ele não vai mais dar sabor, ele não vai mais temperar. A gente imagina que todos nós somos convidados a sermos sal da terra e luz no mundo. Mas esse sal, se a gente também coloca em excesso o sal, ele fica muito salgado. Se a gente tira, ele não dá sabor. E muitas das vezes, se ele perde essa propriedade, ele também não vai saborizar a nossa vida, não é, padre? Exatamente. O sal é interessante porque é uma substância que realça os sabores dos alimentos, né? Um alimento, uma comida sem sal, como diz a própria palavra de Deus, ela é insossa, né? Ela não é agradável ao paladar, ela não nos ajuda a degustar, né, o sabor das coisas. Então, o mesmo Jesus espera de nós, né? O ano do Laicato nos convidava a isso, a sermos sal, a darmos sabor a este mundo, a realçarmos aquilo que é de bom no mundo, né? E quantas vezes a gente se envereda por caminhos que nos conduzem ao quê? Ao amargo, ao azedo, né? Papa Francisco sempre fala, cristão não pode ser, né, aquele que acorda com cara de quem amanheceu e chupou um limão, né? Mas pelo contrário, a gente deve dar esse sabor a este mundo, ser neste mundo esse sal que
nos ajuda a despertar aquilo que há de melhor em nós, a despertar aquilo que há de melhor nos nossos irmãos. Padre, estamos encerrando esse nosso momento da leitura orante, mas é claro que eu queria, antes de mais nada, pedir para que o Senhor faça uma oração para que a palavra de Deus produza frutos nos nossos corações e que a gente possa ser esse solo fértil para receber essa sementinha também. Tá certo. Senhor Pai de bondade, nós nos dirigimos a Ti neste momento, agradecendo por tudo aquilo que Jesus coloca nos nossos corações, por toda a semente plantada pelo Seu Evangelho, esta palavra que nos alimenta e que nos dá vida e que nos desperta para uma vida nova, uma vida plena, que nos abre as portas do Seu reino. Nós queremos, Senhor, ser sal da terra, dar sabor, realçar aquilo que temos de melhor em nós. E neste processo, Senhor, nós vos pedimos a sua graça, o seu Espírito, para que nós tenhamos a coragem de cortar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos conduz ao pecado, ao mal, tudo aquilo que ofende a vós, ó Pai, e aos nossos irmãos e a nós mesmos. E nós pedimos, Senhor, neste momento, a intercessão de nossa querida Mãe Maria, que ela seja para nós esta luz, este modelo de alguém que soube ser sal da terra e luz do mundo, de alguém que soube renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus em sua vida. Isso é o que nós desejamos, isto é o que nós os pedimos. Amém. Amém. Padre, obrigada pela presença aqui, que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente vai se encontrar no Bem-vindo Romero. É uma alegria muito grande estar aqui também. Agradeço por fazer parte desta missão tão grande e tão rica que é a missão da congregação aqui no Santuário de Nossa Senhora, nas suas diversas expressões, né? E essa é uma das mais bonitas, porque ela alcança pessoas que não têm condições, não têm jeito de chegar até nós, mas nós chegamos até elas e levando aquilo que nós temos de mais precioso, a palavra de Deus. Obrigada pela presença mais uma vez.